Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treino Disfuncional. O meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e com este podcast procuro ajudar aqueles que já treinam a melhorar a qualidade do seu treino e aqueles que ainda não treinam a começar esta jornada que nem sempre é fácil. Hoje tenho na minha presença Bárbara Pauseiro. Obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado eu. E atleta de voleibol, enfermeira, mulher e além de tudo isto, também tens agora uma página em que falas da tua doença, da esclerose múltipla. E pronto, quero perceber como é que é essa experiência aliás, este conjunto de experiências que está a ser a correria dos treinos, o trabalhar em Portugal como enfermeira, que também é um assunto super importante. E pronto, podes começar por apresentar-te e falar do teu contexto neste momento, como é que está a ser a tua vida, como é que... É verdade, isto é um cocktail de coisas, não é? Porque enfermeira e atleta já não é fácil de conjugar. Porque pelo horário de tudo em si é muito difícil conseguir estar no treino, depois ir trabalhar ainda e ter capacidade para estar 100% bem nas duas coisas. E ainda acrescentou o ano passado o diagnóstico de esclerose múltipla, que por norma tento sempre não falá-lo, mas acaba sempre por surgir em conversa, tanto com enfermeiros como com treinadores, dirigentes, etc. Pronto. Relativamente à minha página, quando eu descobri a doença, sentia que precisava de alguém para falar, para desabafar sobre a situação. Até porque há muita gente que tem a doença, mas poucos são atletas de alta competição como eu. E surgiu um bocadinho mais por aí para um dia conseguir ajudar alguém. Foi com esse intuito. É, de certeza, especialmente quando... É um chavão, é uma palavra que é forte, não é? E nós não temos bem noção do que é essa doença, tanto na parte de teórica, de como é que é de facto a doença, mas muito na prática, que é a parte que se calhar mais importa. Como é que foi o receber essa notícia? O diagnóstico? É assim, eu não descobri, ou seja, não tive sintomas e descobri logo, que muitos dos casos isso acontece. Foi um diagnóstico gradual, ou seja, eu tive sintomas e demorei quase 2 anos a descobrir a doença e nesses 2 anos eu sabia que o meu corpo não estava bem. Aliás, quando eu estava no Porto, tu deves-te recordar, apresentei assim sintomas que não fazia ideia de onde é que eles surgiam e eu fazia exames e estava tudo bem. Ou seja, foi uma coisa gradual e eu fui-me mentalizando que tinha de ter qualquer coisa, ainda por cima... profissional de saúde, estou em contacto com tudo o que é diagnósticos, eu sentia que tinha alguma coisa, pronto. O voleibol ajudou-me bastante, porque a equipa em que eu estive foi 4 anos a mesma, que foi o Sporting Clube de Espinho, e as minhas colegas conseguiram também ver esta graduação e também já estavam à espera. E no momento de diagnóstico, tanto para mim como para elas foi difícil, mas foi uma força, como se fossem os meus familiares. Ainda mais importantes porque os meus pais não são de cá e eu tive com elas muito mais tempo do que os meus pais e foi uma bolha, elas estiveram sempre comigo, claro, na fase mais difícil. É uma doença que é tipicamente descoberta mais ou menos na nossa faixa etária, portanto sim, acaba por ser... Mas deve ser uma coisa muito difícil receber assim mas tu já tinhas noção, claro, daquilo que era a doença? Ou depois é que foste investigar? Sim, é claro que tinha noção, não vou dizer que não. Não tenho ninguém na família, nem ninguém conhecido meu que tenha a doença, mas conheço muita gente da nossa faixa etária entre os 20 e os 40, que é quando mais ou menos aparece a doença. Não sabia que tipo de sintomas é que eles tinham, mas sabia que uns estavam melhores do que outros, porque como é uma doença autoimune pode afetar de diferentes formas cada um de nós. E isso também, para mim, é o que está a meu favor, porque todos os sintomas que eu tive consegui revertê-los. E isso é muito bom mesmo, porque consigo fazer... Tudo isto, ser enfermeira, ser atleta, conseguir suportar a doença e ter uma rotina completamente normal. Este tipo de testemunho é super importante porque a maioria das pessoas que ouvem este podcast está mais ou menos dentro dessa faixa etária e conforme aconteceu contigo, pode acontecer comigo, com qualquer outra pessoa. Sem nunca estarmos e portanto temos que pôr a coisa tipo calma. Estávamos a falar sobre isto há um bocadinho e já sabemos que quando vamos ver a televisão e tudo isso, vão vender tudo como se fosse a pior coisa do mundo. É verdade. Contudo,
se provavelmente naquela fase inicial até estás bem medicada, a coisa esteve pior, não é? Fisicamente, se tiveste a tua queda, mas depois da coisa estar mais ou menos alinhada dentro daquilo que é a tua medicação, que tem que ir sendo ajustada ao longo do tempo, tu consegues nivelar-te mais ou menos para estar sempre constante, certo? Ou Certo. quando tomas a medicação sentes muito. É assim, isso também varia muito. Tudo na doença varia muito. Eu reagi super bem a tudo, graças a Deus. A minha medicação eu optei estrategicamente por ser uma injeção subcutânea uma vez por mês. Ou seja, não tenho aquela preocupação de todos os dias, tenho de tomar este comprimido, tenho de tomar aquele, tenho de tomar... E estar preocupada com a alimentação ainda mais, de comer mais por causa da medicação, optei e sou eu que dou a mim própria. Ou seja, isso também é muito bom, porque sei que naquele dia vou tomar a medicação e nesse dia posso ter mais dor de cabeça, agora já estou a ficar um bocadinho melhor, porque também já estou habituado, já estou a tomar há um ano, mas isso também é bom. E os médicos deixaram-me, ou seja, não é escolher, mas puseram tudo em cima da mesa, disseram o que é que, os prós e os contras de uma, o que é que seria melhor, o que é que seria pior, e na minha rotina muito mexida, tomar 3 medicamentos por dia, por exemplo, podia ficar um pelo caminho, podíamos esquecer, que era mais provável. Claro. E então a injeção foi o melhor, porque assim só penso naquilo um dia por mês. Sim, olha, cada um arranja a sua estratégia. Claro. Há pessoas que com agulhas é impossível, não é? Portanto, pronto, mas eu também nessa área não posso ter medo de agulhas, não é? Sim, exato. Conheço muitos não, mas conheço alguns médicos que não conseguem ver sangue. Sim, portanto, é verdade. Parece um contrassenso, mas acontece. E tu és atleta, e atenção, estamos aqui a gravar até no pavilhão do Clube Desportivo de Fiéis, e neste momento estamos em 5º lugar do campeonato, podemos dizer isso. Eu sou o responsável pela preparação física e tu estás aqui há relativamente pouco tempo. Muito pouquinho tempo, sim. E conciliar ser atleta, ser enfermeira em Portugal, tu fazes muitos turnos, ou não fazes muitos, mas acabas de fazer turnos em que fazes noites, ainda hoje vieste Sim, fazer uma noite. Sim, hoje vim de uma noite, dormi só 5 horinhas, que não é um ideal Era o que eu ia perguntar a seguir. Um atleta e para uma pessoa que tem uma doença autoimune, porque as doenças autoimunes são influenciadas por N coisas e o stress e o sono são um dos principais fatores. Eu sei disso, mas opto também por não dormir o dia todo, porque senão vou treinar, chego ao final do dia e depois já não tenho sono à noite. Então tenho de optar estrategicamente como é que vai ser o melhor, não é? Sim, estás a fazer uma gestão de dano, não é? Porque é uma questão nervosa, certo? Afeta muito as bainhas de mielina e por isso acredito que o sono afeta muito também. Sim, sem dúvida alguma. Até a evolução da doença. E sendo enfermeira a fazer turnos, há algum plano a longo prazo ou vamos ver o que é que acontece? Sim, é assim, quando eu descobri a doença estava ainda no curso de enfermagem e isso preocupou-me um bocadinho porque provavelmente se eu tivesse descoberto antes do curso, não digo que teria escolhido outra coisa, porque gosto mesmo daquilo que faço, senão não era enfermeira, como é lógico, mas penso o que é que vai ser melhor para mim a longo prazo. Ou seja, eu agora ainda sou jovem, consigo fazer muito, mas a longo prazo tudo é influenciado por aquilo que eu faço agora. E um dia, mais tarde, fazer turnos de noite não é aquilo que eu idealizo, como é lógico. Porque apesar de não ser a coisa que mais preocupa a minha médica, preocupa muito mais tudo aquilo que eu posso, o meu sistema imunitário está mais baixo, tudo aquilo que eu posso apanhar nos meus turnos, não é? Sim. Preocupa muito mais do que o sono aos altos e baixos. E então um dia idealizo não fazer turnos de noite e vou caminhar até lá. A carreira em Portugal de enfermagem é bastante ingrata, certo? Sim. Acho que é um assunto que acho que é conhecido toda a gente que é bastante ingrato, porque sim, sem dúvida. Não se começa com grandes condições de trabalho, trabalha-se bastante, muitas horas extra e não se tem uma remuneração que se diga assim, não. Okay. Indicada para sim, que tipo, ok, eu estou a dar muito de mim, mais ou menos, chego ao final do mês e estou tranquilo, não vou estar com problemas de dinheiro. Eu falo disto com algum conhecimento, porque tenho a minha irmã que é enfermeira também, vive em Inglaterra, e esta é uma realidade que nós vivemos e que nós vemos dentro dos nossos hospitais, que é uma dificuldade. Ter pessoas a fazer turnos de 24 horas é uma loucura, por exemplo. Não sei se na enfermagem isso também acontece, esses turnos assim tão compridos.
De 24 nem tanto. O que acontece é, por exemplo, fazer um turno de 12 horas e faltar algum profissional e termos de prolongar o turno. Isso já me aconteceu. De todo não foi muito bom, ainda bem que coincidiu com os dias de folga que nós tínhamos no voleibol, porque senão provavelmente iria ficar muito mais cansada. Mas tem acontecido muitas vezes, sim, porque faltam profissionais de saúde, como é óbvio. Pois, E depois os riscos são muito maiores. Nós não fazemos... Aquilo que nós temos de fazer a 100% vai ficar afetado. Claro que vamos fazer a 100%, mas pode haver mais falhas, como é lógico. Sim, é uma questão que é muito política e que certamente não vamos ser nós dois aqui a arranjar uma solução Claro. para ela. Gostava muito que sim, era bom sinal, mas não me parece. E és a segunda Bárbara que eu trago aqui, jogadora de voleibol. E ela tinha um contexto bastante diferente. Ela é jogadora profissional de voleibol. Tu estás num registro mais amador, do ponto de vista em que também trabalhas além do voleibol. E aquilo que eu quero perguntar é: que diferenças é que tu de facto sentes daquelas dos teus colegas que são profissionais e depois de ti que não consegues, por exemplo, estar nos treinos de manhã, tens que faltar algumas coisas? Que diferenças é que tu sentes, não só físicas, como até de predisposição no treino? Sentes muita diferença? Não sentes? O que é que tu acreditas? É assim, se fosse possível eu gostava muito de ser profissional de voleibol. Até já há bocado te disse isso. Como é lógico, acho que é o sonho de qualquer atleta, não é? Eu já estive em diversos contextos, já estive na segunda divisão, já estive na primeira, em equipas de lutar para não descer, em equipas de cima, ou seja, já tenho uma percepção de todos os trabalhos, pronto. A enfermagem, como se trabalha por turnos, por norma a minha semana de treinos é diferente das outras atletas, porque, por exemplo, se eu não conseguir treinar à tarde, consigo treinar de manhã. E eu vou fazendo sempre essa gestão, ou seja, o meu horário de treino também não é igual às restantes. Posso faltar ao treino da tarde, posso faltar ao treino da manhã, mas tento fazer sempre essa gestão. Pronto. Relativamente aos treinos da tarde, sempre que eu falto é muito mau, porque o coletivo fica comprometido e eu também não consigo evoluir enquanto atleta, porque o treino da tarde não vou dizer que é mais importante, mas é aquele em que todas as atletas estão e... Em que se junta as peças, não é? Juntas as peças todas e são os treinos mais importantes. Ou seja, o facto de eu vir treinar de manhã e às vezes não vir treinar à tarde é bom, mas também não é o melhor. O ideal, claro. Sim. E relativamente à minha doença nesta situação toda, penso que também é benéfico porque consigo ir... Como é que eu ia te explicar? Por exemplo, os treinos da manhã não são tão pesados, ou seja, são mais graduais. Então também essa situação também foi bastante positiva na altura quando eu descobri a doença, porque eu estava pior fisicamente e foi mais gradual, ou seja, o impacto todo para eu tentar perceber. Agora eu não penso, mas antes pensava, será que se eu fizer este exercício pode-me acontecer isto e isto e isto? Nos treinos da manhã, como era tudo muito mais calmo, sentia-me melhor. E isso, à medida que foi passando o tempo, depois fiquei melhor. Claro. É um contexto super interessante este. De tanta coisa ao mesmo tempo, é um contexto que é super interessante. E olhando para o contexto da equipa, tu estás completamente integrada, né? Ninguém nem sequer se põe essa questão da tua doença neste momento. Tentamos sempre ter esse cuidado com o descanso, acho que também é uma questão que nós fazemos questão que isso aconteça dentro daquilo que é controlável por nós, que de facto é pouca coisa. Claro. Não podemos cancelar treinos, não podemos mandar embora, que senão ficamos sem atletas, aliás. Claro. Lá venho eu muitas vezes aqui ser mais uma atleta quase, e é um problema de ser um plantel curto. E tu tens um contexto ainda mais engraçado, porque o teu namorado é um atleta de voleibol profissional, só joga voleibol neste momento. E portanto, uma questão que eu te quero perguntar e que já falei deste assunto, mas já sempre falei sozinho, nunca falei com uma convidada sobre isto, é o contexto profissional masculino e feminino. Qual é a tua opinião sobre isso? Sobre o gap salarial, sobre essas questões até que existem também,
que digamos que o voleibol não é o pior caso possível, pelo Não é, contrário, de nós todo. somos um exemplo até se calhar do contrário em muitas situações. Sim. Já falei sobre isso também, acho que só nos 4 primeiros no masculino é que se calhar se ganha mais do que noutras equipas de feminino, portanto não sei como é que a Exatamente. coisa está. Eu creio que há uns anos atrás, quando eu ainda era juvenil e comecei a integrar as equipas séniores, as coisas estavam bem diferentes. Ou seja, não se ganhava tanto. Agora está a ficar um bocado mais modificado. Na altura era os rapazes. Eles é que tinham contratos bons, as raparigas, quase ninguém Pois. tinha aquele contrato assim. Contrato, sequer. Sim, Só contrato. exatamente, contrato. Hoje em dia acho que está muito diferente e também pelo nível que o campeonato está a exigir, porque clubes de futebol são completamente diferentes e já temos muitos clubes na primeira divisão feminina, que é o caso do Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória de Guimarães, tudo isso dá outro nível ao campeonato, é verdade. Com essas equipas o nível exigiu-se um nível muito diferente e já não há tantas discrepâncias, tanto no feminino como no masculino. Pelo menos eu notava isso, também pelo meu namorado, porque na altura lembro-me dele falar em valores e tudo mais, e ele sim tinha muito melhores condições. Hoje acho que já está bastante diferente. Como estavas a dizer, há atletas femininas que já acabam por ganhar mais do que Sim, no masculino, claramente. sem dúvida, claramente. Sim, E tu sabes disso, também jogaste voleibol. E isso é muito positivo para nós, muito mesmo. Se me perguntares se eu quero ser profissional de voleibol, adorava. Mas tenho de pôr tudo em cima da mesa. Pois. E eu não sei um dia como é que a minha doença me vai afetar. E gosto mesmo muito de ser enfermeira. E então quero fazer as duas coisas. Tens 2 planos A, não é? Tenho Neste 2 momento. planos A, Não tens plano B, exatamente. não existe, é tudo plano A. Exatamente. Porque, de facto, nós pensamos, e cada vez mais, e mesmo olhando aqui para a bancada, nós começamos a ver o pavilhão cheio. Se Exatamente. o pavilhão está cheio e consoante ser feminino ou masculino, as pessoas vão lá, vão gastar dinheiro. Se nós pensarmos no desporto, nisto como uma empresa, não é? As pessoas vão investir lá o seu dinheiro, porque é que não haveriam de receber o mesmo? Exatamente. Não é? Para mim isto é... Isso é outra questão. Antes não se pagava bilhetes para os nossos jogos, não é? E agora isso é um outro fator. As pessoas pagam para ver um espetáculo de voleibol e do feminino. Já não há essa discrepância, não é? E isso Sim. é muito bom mesmo. Ultimamente fizemos todos os jogos em casa e tivemos isso a nosso favor. Tivemos o pavilhão completamente cheio. E acredito muito que também todas as nossas vitórias e as semanas tão positivas foi devido a isso. Isso é super giro de ir acompanhando. Nós somos novos, não é? Não vimos o voleibol há 30 anos atrás, mas sabemos que a coisa dá uns, sei lá, há 5 anos, ou 6, 7, 8 anos, se calhar quando eu jogava, ia ver um jogo do feminino a dar antes, e era tipo aqueles jogos tipo AVC contra o Rosário, que era assim um jogaço à altura. E nós tipo, estávamos a ver aquilo, pá, isto, o nível é fraco, tipo, nós íamos pensar, somos pai cadetes e ganhávamos estas equipas. Agora o nível não é esse, já não está muito já não tem diferente, nada a ver com isso. muito mesmo. Muito mais estrangeiras também no feminino, Sim. que faz E como isso é uma mexe o coisa que campeonato. começa a preocupar, desculpa estar a interromper, só para não perder o fio. Isso é uma coisa que começa a preocupar as atletas portuguesas, porque como o nível está tão exigente, há cada vez mais estrangeiras, não é? E menos espaço para as atletas portuguesas. E tenho de agradecer ao voleibol o facto de ter uma doença e de me continuarem a querer enquanto atleta. Ou seja, tenho as mesmas propostas, tenho tudo igual a antes. E isso para mim é muito positivo. As pessoas sabem, como é lógico, não é? Tudo no voleibol se sabe. Sim. Nem assim nunca como em tentaste tudo na vida. esconder. Nunca tentei esconder, até porque acho que não era benéfico para mim, tendo em conta que sou atleta. E é muito bom saber que vou continuar a ter todas estas oportunidades. É muito bom. Sim, e os estrangeiros têm o seu lugar também. Eu não sou daquela... Eu não sei se concordo com aquela questão das cotas, ter o máximo de X atletas. Pá, espaço para todos, ou aqui ou fora, não sei. Nunca pensei muito a fundo sobre isto. Também estou a falar assim sem nunca ter pensado a fundo. Mas é uma questão que é muito complexa e que os clubes passam por elas e não poder ter mais que 2 ou 3 estrangeiros a jogar, não sei se faz muito sentido. Não tenho uma opinião bem definida relativamente a isso. Eu sou muito portuguesa, gosto muito dos nossos, é verdade. Gosto muito dos nossos, mas é como tu dizes, eu acho que tem de haver espaço para todos.
E com elas, com as estrangeiras, cada vez estamos a ficar melhores. O nosso campeonato Claro, está estão a muito puxar melhor. para cima, porque se calhar se não houvessem estrangeiras, o jogo não tinha um bom nível. Exatamente. As portuguesas que continuam a jogar. E cada vez há mais espaço, a segunda divisão existe e existe com qualidade cada vez mais. Sim. Com qualidade, pronto, mas está a subir. Pelo menos os que estão a lutar para chegar a uma primeira divisão têm boa qualidade, tanto no feminino como no masculino. Se formos escalando por aí abaixo e houver cada vez mais espaço para mais gente, por que não? Por que não as estrangeiras? Porque é que elas não fazem sentido? Eu acho que faz todo sentido e Claro. assim como é no futebol, imagina que é um Porto sem estrangeiros no futebol. Quando jogavam? 2? Se calhar no voleibol também, não sei como é que está a equipa neste momento, mas acabava por ser mais ou menos isso também. Faz parte do que é uma empresa, como agora nós chegarmos a outras coisas e limitar, como aquelas questões das cotas, que ainda hoje por acaso ainda hoje calhou em conversa de falar, de ter X lugares para mulheres em qualquer coisa, X lugares reservados para não sei o quê, X lugares para pessoas que vêm das ilhas para entrar nas faculdades. No mérito, é que tem que definir isso, não me interessa. Se eu sou alguém que vai contratar, eu não quero saber se é mulher, se é homem, vai tratar igual, vai ser competente, vamos para isso. Pelo menos Sim, é a minha sem opinião dúvida sobre alguma. qualquer uma dessas situações, estrangeiros, mulheres, seja o que for. E a nossa equipa aqui no FIEM já é exemplo disso, não é? Claro, Temos exatamente. uma panóplia de jogadoras completamente diferentes e isso também é muito bom. Sim, foi um contexto diferente este, porque quando se foi começar a construir a equipa, não se estava a contar. Primeiro não sabia se ia subir à primeira divisão, não é? Portanto, o contexto é diferente aqui, acho eu. Acho que é muito também por escassez que era na altura em que foi. Claro. Porque o objetivo inicial desta equipa, como tu sabes, era não descer de divisão. Calha, por acaso, passámos nos 8 primeiros, resolvemos esse assunto muito cedo, tirou-me muita preocupação também a mim e a todos, de certeza absoluta, e portanto teve que se pensar a coisa de outra maneira, mas de qualquer forma, acho que fez todo sentido esta panóplia que se criou aqui. Cria-se. Sim. Agora, acho que as mulheres ainda têm uma luta muito grande, tanto as mulheres como nós, homens também, na parte da luta por salários e está a começar a haver aqui algumas lutas no ponto de vista dos treinadores para também serem reconhecidos como treinadores. Exatamente. Porque não existe esse estatuto profissional de treinador em Portugal, não existe. Nas finanças isso não existe. Ou seja, desconta-se como? Percebes? Prestador de serviços, recibos verdes, não se desconta, é tudo por fora. Percebes o problemático? Isto é um problema grande como o caraças. Pois é, É um assunto grande como o caraças que podíamos enrolar por aqui. Sim, isso podia ser outro tema sim, teu, sim, não é? sim. Cortávamos aqui e fazíamos já outro episódio. E pronto, esta aqui era um assunto que foi aqui fechado em parênteses. Pois, certamente também irei receber opiniões sobre isso, espero que boas ou más, paciência. Espero que sejam boas. E tu vens de uma zona, tu dizes que gostas muito dos portugueses. É verdade. Tu vens da Praia de Mira, É verdade. certo? Praia de Mira, daquela Sim. zona mesmo dali. Sim, para Uma quem terra não de conhece, pescadores, não é? É uma terra que pertence ao distrito de Coimbra, pronto, é uma terra muito pequenina. Desde os 15 anos que eu já não estou lá a 100%, ou seja, tudo por causa do voleibol. Quando tinha 15 anos fui para o Colégio dos Carvalhos para a seleção e a partir daí fui sempre ficando para estes lados, muito devido ao voleibol. Claro. E não me arrependo de nada disso mesmo. A minha irmã tem agora 15 anos e vai fazer 16 e acredito que as possibilidades que elas vão ter não vão ser iguais a mim, porque estando para cá tenho muito mais coisas a acontecer, tenho muito mais oportunidades e isso também é muito bom, pronto. Claro que é. Não, tu vens ali, aquilo é uma terra de pescadores, não é? Assim, uma coisa pequenina. Sim. Eu estive lá há 2 anos, pá, e fui lá passar um fim de semana, uma coisa assim do género. E achei engraçado, aquilo é tipo Espinho, só que uns anos atrás ainda, não é? Ainda está... muito mais pequeno. E muito mais pequeno, mas aquela zona perto da sim. praia, aquela coisa ali pequenina, tem uns barzitos na praia e tal, mas não há assim nada a acontecer. Faz-me lembrar isso. Não há nada a acontecer mesmo. Sim, só que nós temos a vantagem de estar perto do Porto. 20 km estamos no Porto, ali tem que se andar para aqui. Para 100 não, se calhar. É assim, nós demoramos 45 minutos a chegar a Coimbra e mais ou menos 25 a andar bem a Aveiro. Andar bem. Sim, andar bem a Aveiro. Eu tive a sorte de ter, no meu colégio, poder jogar voleibol. Comecei a jogar voleibol no colégio de Calvão, mas hoje já não existe isso. Ou seja, as oportunidades de voleibol são muito, muito reduzidas mesmo. Aquilo foi um projeto daqueles. São muito reduzidas. Que eu não sei como é que aquilo surge, não sei como é que o projeto surge. Tiveste com o professor Márcio, não é? Sim. Foi por ali que começaste.
E foi um projeto que criou ali algumas jogadoras, que agora até tem umas mais novinhas, que até estão nos Moris e não sei o quê. Eu acho isso um projeto muito engraçado. Agora, conciliar este nosso voleibol com aquela parte do giravola e não sei o quê, cada vez há mais projetos nesse sentido, mas acaba por ser muito difícil, porque também nós em Portugal não temos aquela cultura dos Estados Unidos de desporto escolar. Sim, ou... sem dúvida. Eu tive também essa oportunidade, mas pronto, não é de toda a melhor, porque as condições não são assim tão boas, não é? Os atletas que jogam no pavilhão é raríssimo ir jogar esses desportos escolares também, não há essa coisa como há nos Estados Unidos. Claro. E por isso, se calhar, é mais um dos motivos para, exatamente como as estrangeiras neste caso, se não há algum nível competitivo, se calhar também não vai haver estímulo. Se não tivéssemos estrangeiras, se não houvesse o voleibol ali, também não havia o estímulo de uma boa competição. E eu fui sempre à procura de algo melhor, eu não podia ficar ali de todo. Pois. Gosto de desafios. E isso também faz de mim aquilo que eu sou hoje, ou seja, ir à procura de desafios. Até que troquei de equipa há pouquinho tempo, não é? Não estava bem comigo mesma. Não era aquela atleta que eu sempre fui, ou seja, não estava 100% feliz. E voltei a estar aqui. E isso é muito gratificante, sim. Isso é muito fixe. Pois, aquilo também é um contexto diferente, não vamos falar sobre isso aqui. Não. Mas a questão é que agora é o que nós estamos a falar, estamos a começar a ter condições no feminino também. Primeiro, começa-se a ligar a preparação física, finalmente, começa-se a olhar para a preparação física, tanto para ti, para a parte atleta, como para a tua doença, super importante também, já ter eu falado sobre isso também aqui em conversa, e é super importante o treino de força, vários estímulos de força, porque lá está, se estamos a falar das bainhas de mielina, é super importante porque ativamos as nossas unidades motoras, que são nervadas por neurónios e afins, que têm essa bainha mesmo, e cada uma é ativada de maneira diferente, e portanto para ti tem muita importância tu trabalhares em vários espectros. Lembras-te, tu até fizeste-me essa questão, se deves trabalhar com mais carga ou com mais velocidade. Sem dúvida. Portanto, isso foi uma coisa que me preocupou bastante. Como te disse, agora já não me preocupa tanto, mas quando descobri a doença, eu pensei, para mim não era tudo uma novidade, não é? Será que se eu fizer um treino com muita carga, me vai fazer tão bem como uma carga mais reduzida? Sim. Tudo isto são dúvidas, e acredito que para mim não sejam dúvidas mesmo... Não é tanto a performance da tua saúde, e é super importante também pensar nisso. Mas há pessoas que não têm tantos conhecimentos e que não estão tão por dentro desta área como nós, acredito que seja mesmo complicado perceber isto tudo. Sim. Treinar faz muito bem, apesar de criar muita fadiga. A esclerose múltipla é uma doença que é afetada muito pela fadiga. Sim. Quase todos os doentes com esclerose apresentam fadiga. E é um dos sintomas muito ingrato porque é invisível. Ou seja, eu não consigo perceber... Vamos supor que estamos a fazer o mesmo treino. Eu não consigo perceber se a minha fadiga é igual à tua. A minha fadiga pode ser o dobro da tua, mas eu já estar habituada àquele tipo de cansaço. Sim. Sim. E isso é difícil de perceber, ainda hoje não consigo perceber após tantos treinos, após ter descoberto a doença, não é? Mas vou fazendo tudo normal. E sempre que tenho alguma dificuldade, pergunto ou descanso. Claro, a articulação tem sido essa, é muito por aí, pelo teu feedback acima de tudo e como tu te estás a responder. Por isso é que é tão importante aquela parte do wellness. E de certa forma é um bocado ingrato, porque como tu dizes, tu não sabes como é que está... Ok, isto é a minha fadiga baseline, mas não sabes onde é que essa baseline está. Exatamente. Não é? A tua escala de 0 a 10, se calhar o teu 3 é o 5 de outra. Exatamente. Percebes? Eu percebo essa dificuldade. É isso que eu ainda não consigo perceber. Sim, e é normal. Isso é exatamente o que acontece com pessoas que não treinam. Exatamente. Que, começam a treinar e dizem, eu tenho muito mais energia agora, sinto-me muito melhor, não sei o quê. Isto era o suposto, percebes? Tipo, uma pessoa de 50 anos que me diz isso, começa a treinar, passado 2, 3 meses, começa a dizer que está melhor, que sente mais energia, que se sente mais capaz. Eu olho para essa pessoa e digo, tu não estás muito bem agora, tu estavas era muito mal antes. Tua baseline é que estava abaixo do que devia ser. E eu, no outro dia, vi um podcast muito interessante sobre isso, sobre as linhas de envelhecimento.
até foi com um professor meu de faculdade da pós-graduação que tirei em Lisboa, e achei muito interessante esta teoria, não é uma teoria, é uma resposta que nós temos ao envelhecimento, que tinha várias linhas de envelhecimento, de queda e velocidade de queda de envelhecimento, em que ele falava muito sobre se tu és atleta, se tu és uma pessoa atleta, uma pessoa que treina, uma pessoa que tem cuidado de saúde, etc., estás na linha A, vais cair muito mais devagar, se paras de treinar já vais para a B, C, D. E nós vemos isto mesmo muito na prática, mesmo muito na prática, é super interessante. E tu, no teu caso, não podes parar nunca. Isto é mesmo uma questão muito importante, a fadiga. E é o tema que está a pesar em tudo isto, não é? Treino e esclerose múltipla. Porque a fadiga, ou seja, as pessoas que não fazem nada, que não praticam exercício físico, podem ter ainda mais fadiga. Isto é mesmo muito interessante, o nosso corpo a responder a tudo isto, não é? E ficam mais cansados. Naqueles dias que eu fico mais cansada quando estou de folga. Isto é mesmo interessante. Ou seja, quando eu não estou a fazer nada, parece que fico mais mole, mais relaxada e o meu corpo demora mais tempo a reagir do que ter um dia muito agitado, do que estar a trabalhar, vir para o treino, fazer musculação. Parece que está tudo encaminhado. Se bem não podes parar de fazer turnos, tens que andar sempre. Não, isso também não, porque isso é outro ponto que é fator-chave, não é? O stress de correria para aqui e para acolá e não sei o quê. O stress e a fadiga estão muito interligados, não é? E a qualidade do sono? Sentes que é afetada ou ainda não consegues sentir isso porque não tens uma baseline também? Não consigo sentir isso. Pois. Porque a minha rotina de sono não é a melhor. Não pode ser, não é? Que a trabalhar Não é a melhor, não consigo impossível. sentir isso. Mais coisas importantes também que podemos pensar aqui. Tu, não, lá está, nós podíamos comparar, e tens outros métodos um bocadinho mais tecnológicos para comparar a fadiga entre pessoas. Por exemplo, podemos usar batimento cardíaco e tal. Nossa realidade não há dinheiro para isso. Gostávamos muito, não é? Se calhar ter aí o vert, conseguir também ver quantos saltos é que estás por treino, isso pode também ser, e qual a altura de cada salto, seja super fixe para nós percebermos como é que está a tua fadiga. Era, ok, mas não somos o Benfica, ainda não temos esse dinheiro. Quem sabe um dia também não traga aqui o treinador do Benfica para falarmos sobre esse assunto, mas para já, aqui nesta realidade que nós temos, não é possível. Não é possível. É uma coisa que se calhar só para instalar isso seriam 50 mil euros. Não sei qual é o orçamento da época, mas não sei se foge assim tanto de um valor como esse. Não dá para ter isto tudo. Mas, com a tua página, aquilo que tu estás agora a criar, qual é a mensagem, que tipo de mensagens é que tu queres passar com aquilo e qual é a tua perspectiva? Também podes falar até da tua página. É assim, o nome foi muito em direção a isso. A minha página chama-se Múltipla Esperança. Múltipla pelo nome da doença, explicar, como é óbvio, não é? Esperança porque há muita esperança. Não é uma doença que tem cura, não é? Como todos nós sabemos, mas hoje em dia está tudo muito evoluído. E quem descobre cedo, que é a nossa idade, não é? Entre os 20 e os 40 anos, é uma boa altura para descobrir a doença. Quem descobre cedo pode levar uma qualidade de vida ótima, que no meu caso eu considero a minha ótima. Eu não deixei de fazer aquilo que eu gosto, eu continuo a jogar, continuo a trabalhar, faço tudo normal. E isso para mim é aquilo que eu mais preciso neste momento, pronto. E como eu te tinha dito, na altura eu sentia que precisava de alguém para desabafar e não bastava só chegar ao lado das minhas colegas de equipa, que para além de ser uma família são as pessoas com quem eu estava muito mais tempo mesmo. Claro. Não bastava falar só com elas, porque elas não conseguiam, pronto, não têm aquilo que eu tenho, não conseguem perceber. Há empatia, mas não se conseguem colocar a 100%. Eu sentia que precisava de desabafar com alguém, ou seja, todas aquelas dúvidas que eu sabia a resposta, mas que não queria tê-las. Porque, como profissional de enfermagem, sei as respostas para muitas das minhas perguntas. Pois. E já vi muita coisa que preferia não ter visto, não é? Como é lógico. E a minha página vai muito ao encontro disso. É uma página recente, ainda não fiz muitas publicações. Estou a fazer um pensamento gradual, ou seja, comecei primeiro por explicar o que é a doença, quais são os sintomas que aparecem mais. Vou falar de diversos tópicos, mas estou a fazer uma coisa gradual, que é para não parecer as ideias assim tão perdidas, não é? E para quem acompanha também conseguir acompanhar isso melhor. E é muito gratificante para mim. Ainda esta semana recebi uma mensagem de uma rapariga que disse mesmo: eu não sei porque é que te estou a mandar mensagem,
mas sinto que preciso de falar com alguém e pronto, expôs, testemunho quase. sim, um testemunho, expôs comigo, eu só queria desabafar, ou seja, ela não queria perguntar nada, ela só queria que eu lesse e que lhe dissesse alguma coisa, e era isso que eu precisava, e a minha página vai muito ao encontro disso, pronto, e um dia quero focar mais também no desporto, para tentar ajudar atletas como eu. Eu não sei por mais quanto tempo é que vou continuar a ser atleta, não é? Ou seja, se eu deixar de jogar vôlei, eu quero continuar a estar ligado ao desporto, como é óbvio, tenho de estar, porque o meu organismo está muito habituado. Mas se um dia não conseguir ser, quero ajudar pessoas a conseguir sê-lo. Ok, mas temos que clarificar, não é? Se não conseguires por não ter capacidade, é por causa do teu horário e da tua vida, que, lá está, mais uma vez, é muito nobre ser atleta, atenção, eu acho mesmo, se não houvesse quem aceitasse estas coisas, não havia atletas neste momento, mas não é a vida perfeita, não é? Especialmente a nível financeiro, neste momento ainda não é. Sim. Mas é muito engraçado essa questão de tu fazeres isso porque precisavas também de, sei lá, encontras, aquilo não é bem um nicho, não é? Não é um nicho de pessoas, mas ali um grupo de pessoas tem uma necessidade em específico. Sim. Que tu encontraste também porque sentiste essa falta. Sim. Muito engraçado isso. Eu acho que sempre que nós descobrimos algo novo, vamos sempre à procura de informações. E de todo, ir ao Google não é bom. Claro, toda a gente já sabe isso. Toda a gente sabe isso, mas continuam a fazê-lo. Claro. E pessoas que não têm, não têm tanta literacia como nós, vão fazê-lo. Pois. E depois preocupam-se. Eu faço também, infelizmente. Pronto, mas depois preocupam-se ainda mais. E na altura eu tentei, não vou negar, tentei procurar alguma página onde pudesse ler coisas fidedignas mesmo sobre a doença. E cá em Portugal não encontrei nenhuma e foi daí também que surgiu a ideia. Sim, é muito interessante e continua a fazer os teus posts. Acho que agora tens ali a ideia, Sim. Está ainda bastante em bruto, porque ainda tem pouca coisa, mas aquilo pode ser um... Até porque não tenho muito tempo para gerir isto tudo, como deves imaginar. Pois, exato. Tem de ser aos bocadinhos. Pois, tens de começar a meter o Zé a conduzir e vais tu a fazer ao lado, porque senão não dá para fazer isso tudo. Olha, muito obrigado pelo teu contributo, acho que foi uma ótima conversa e espero que tenhas gostado também deste bocadinho e todos aí espero que tenham gostado. Até uma próxima. Obrigada.